coisa boa, um óleozinho de bergamota, equilíbrio emocional, legal. Mas vem do Bert Hellinger, legal, mas não é sobre ele que eu vou falar. Embora o Bert seja uma grande influência, mas não é sobre o Bert que eu vou falar. Olá, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica da nossa quarta-feira, dia 27 de abril. Então, eu vou falar hoje sobre Plutão, Thanatos e a pulsão de morte. Em primeiro lugar, vamos falar astrologicamente sobre Plutão. Hoje, exatamente hoje, o dia 27 de abril, é o dia onde Plutão, um planetinha lá da astrologia, começa o seu movimento retrógrado. Plutão estava desde 10 de outubro de 2020 em movimento direto, então ele ficou ali uma base de 205 dias em movimento direto e está entrando hoje, dia 24 de abril, em movimento retrógrado, vai ficar retrógrado 162 dias até dia 6 de outubro de 2021. Desde o dia 21 de fevereiro até o dia 27 de abril, é essa janela. A gente estava tendo uma janela onde todos os planetas estavam em movimento direto. Essa foi uma janela muito importante aí, e alguns lugares do mundo aproveitaram essa janela para implementar um processo de vacinação. Então tem muitos lugares aí onde a gente já está tendo uma normalização da vida. Mas muitos lugares não aproveitaram essa mesma janela, e Plutão ele é uma representação da morte na astrologia. Ele é o senhor da morte. Eu vou problematizar um pouquinho isso aí, aprofundar um pouquinho isso com vocês, mas ele tem essa representação da morte, é o senhor do mundo dos mortos. Plutão é Hades, na mitologia grega. Plutão é o nome romano de Hades, é a mesma entidade. Então eu acho importante a gente analisar que estamos entrando numa janela perigosa para esse tema da morte. A morte está desfilando aí, a gente não tem uma pandemia como essa há muito tempo. O número de pessoas que morreram, que estão morrendo, que vão morrer é muito alto, é muito significativo. A situação do Brasil é uma situação calamitosa, a nossa situação, muito em função das questões políticas que atrapalharam muito o nosso processo em relação a essa vacinação. E agora, Plutão fazendo seu movimento retrógrado, a gente pode ver um recrudescimento da morte, um recrudescimento dessa força aí. Eu acredito, existem outros elementos da astrologia apontando para o desenvolvimento de conhecimento, o desenvolvimento científico. Acho que vão pintar vacinas diferentes, acho que vão pintar coquetéis, remédios, medicações. Eu confio plenamente nesse movimento, é um movimento que já está acontecendo, esse movimento do controle da pandemia, do controle do coronavírus, através do conhecimento da ciência e da medicina. Isso a gente vai ter. Só que, como se trata de uma doença nova e que está matando muita gente, qualquer tempo perdido é uma perda muito grande, implica em muitas vidas perdidas. Plutão, desde 28 de fevereiro, ele está no 26º grau de Capricórnio e vai ficar até lá. Aí vai ficar retrógrado agora dia 27, na quarta-feira, dia 27, fica retrógrado. Até dia 30 de junho, ele ainda vai estar nesse 26º grau capricorniano, que tem aquela imagem, aquele símbolo saber o que são os peregrinos subindo os íngremes degraus de um santuário de montanha. Então, assim, esse movimento aí, esse movimento que Plutão está fazendo, se tornando retrógrado nesse grau, significa que, gente, olha só, vamos nos aprofundar, vamos entender que a gente está precisando se aprofundar em termos espirituais. O que significa se aprofundar em termos espirituais? Se aprofundar em termos espirituais, muitas coisas, significa muitas coisas, mas basicamente é encontrar um caminho de unidade. Esse é o ponto central.
E acho que é por isso que aqui no Brasil nós estamos sofrendo tanto. O Brasil está dividido, o Brasil está cindido, tem sentido. Eu também tenho meu posicionamento nessa divisão. Eu, como sou um democrata, uma pessoa que tem um conhecimento político, né, eu tenho o meu posicionamento nessa divisão toda, mas a gente está precisando se conectar em termos daquilo que nos unifica. Então acho que tem uma coisa hoje que é um sentido de unidade para a gente, que é justamente a vacinação. É a vacinação que não só vai salvar a vida, mas vai salvar a economia. Quanto mais cedo a gente tiver aí, né, todo mundo vacinado, não só a gente vai superar essa pandemia, como a gente vai retomar os caminhos econômicos. Né? E a gente precisa retomar. Então a gente tem uma coisa que está unindo a gente precisa olhar para a unidade. Olhar para a unidade é olhar para a vida, olhar para a divisão é olhar para a morte. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Plutão vai acionar alguns graus relevantes, aí ele vai acionar o 25º grau, o 24º grau, e vai ser nesse 24º grau que ele vai entrar em movimento direto. Ó. Em termos de símbolo sabeu, o 25º grau de Capricórnio, ele traz uma imagem bem interessante, que é um espírito da natureza dançando na névoa iridescente de uma queda d'água. Então tem uma coisa assim também de abertura para a espiritualidade, também de abertura para um outro sentido, né, espiritual para a nossa vida, olhando ali, a gente podendo entender que a vida ela é uma realidade que combina matéria e energia. Então existem dimensões da energia aí com muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Isso vai ser um grau importante, vai ser um tema importante, a gente vai falar muito dessa imagem aí ao longo do ano. E a outra imagem, a imagem que ele vai ficar direto vai ser, ó, a partir de 6 de outubro, um armazém cheio de preciosos tapetes orientais. Aí que eu acho que a gente está no momento da retomada da economia mesmo. Tá? Eu acho que é a partir desse movimento aí de 6 de outubro que a gente vai estar globalmente mais próximo dessa retomada. Né? Alguns países, algumas nações aproveitaram melhor a sua janela, né, de 21 de fevereiro até 27 de abril, aproveitaram melhor essa janela aí onde todos os planetas estavam direto, fomentaram o processo de vacinação. Não foi assim globalmente, mas isso aconteceu. Então, esses lugares, as coisas já estão retomando antes, tá? Mas então eu acredito que essa imagem, esse armazém cheio de preciosos tapetes, vai ser a partir dali que Plutão volta ao movimento direto, né? Só vai retomar esse grau que ele está agora, dia 26, que é 26º grau de Capricórnio, lá em janeiro. Por enquanto ele vai ficar retrogradando do 26º para o 25º, 24º. No 24º ele entra em movimento direto, chega aí no 30 de novembro, ele chega no 25º grau de Capricórnio e vai chegar nesse grau que ele está agora só em janeiro do ano que vem. Novamente a gente vai ter de novo essa janelinha e não vai voltar mais essa janela aí da necessidade do aprofundamento espiritual. Essa é a lição de casa que a gente tem agora. A gente precisa encontrar um caminho de unidade. Aí eu estava pesquisando, né, e me lembrei, cara, Plutão Hades, né, ele tem uma representação da morte, ele traz esse tema da morte, ele é a morte, mas na realidade ele é o senhor, né, do mundo dos mortos. Existe uma outra entidade que é a morte em si, como na mitologia grega, que se chama Thanatos. A morte em si, ela também, na mitologia romana, recebe o nome, a mesma entidade recebe o nome de Leto. Então, uma coisa é Plutão e outra coisa é Plutão Hades, outra coisa é Leto Thanatos. Leto Thanatos é a morte em si. Mas isso é uma entidade dentro da mitologia. Os mitos se misturam um pouquinho ali, né? Mas tanto Plutão quanto Thanatos são considerados, né, a morte e o senhor da morte, digamos assim. Apesar de Plutão ser o deus do reino dos mortos. Ele também tem uma representação da morte. Inclusive tem um mito do Sísifo, que ele engana primeiro Thanatos e depois ele engana Plutão. Aí no mito fala, Sísifo enganou a morte 2 vezes, né? É interessante isso, tá? Existem muitos símbolos, né? Muitas entidades, muitos mitos associados à morte.
Existem muitas entidades associadas à morte. A morte realmente ela é uma força, é uma entidade. Mais do que isso, né? A morte é a única certeza da vida. A única certeza que a gente tem da vida é a experiência de que a gente vai morrer. Todos os seres que estão vivos, eles morrem, né? Então a gente tem esse tema da morte como algo capital da existência. A morte é a contraparte da vida. Você está vivo, você vai morrer. Você está morto, você vai nascer. Você está vivo, você vai morrer, e assim sucessivamente, né? Nós temos várias entidades ligadas à morte em mitologias, em religiões diferentes. A gente tem a Santa Muerte, o ritual da Santa Muerte lá no México, um ritual maravilhoso, muito importante, né? Um ritual que coloca a gente em contato a nossa ancestralidade. Esse tema da morte remete ao tema da ancestralidade, né? Mas eu queria falar isso, só que existe a entidade Hades, a entidade Plutão, e a entidade Thanatos e a entidade Leto. Então, Leto Thanatos é a morte física, a morte mesmo. Hades e Plutão são os senhores da morte, né? Na astrologia não existe Thanatos, existe Plutão. Na astrologia é Plutão que carrega o tema da morte. Por isso que essa retrogradação de Plutão começa o movimento retrógrado dele. Esse tema da morte ele fica impactado, né? Ainda mais num momento onde a morte está desfilando aí na nossa vida material, né? Então, por conta disso, eu resolvi falar sobre esse movimento de Plutão, trazer o tema da pulsão de morte, que é um sinônimo de Thanatos na psicanálise, né? Na psicanálise, quando você tem uma compulsão à repetição que vai além do princípio de prazer, né? Uma vontade irresistível, né? Isso se caracteriza como a nossa tendência autodestrutiva, a nossa pulsão de morte, né? Pulsão de vida basta estar vivo. Você está vivo, tem pulsão de vida ali. A vida quer engendrar a vida o tempo inteiro, mas a gente tem a pulsão de morte também. A pulsão de morte se enraiza no nosso inconsciente. Na psicanálise é isso, é uma vontade irresistível, a nossa tendência autodestrutiva se reveste como pulsão de morte. Mas, não foi à toa que eu apresentei o livrinho do Bert Hellinger aqui. Na perspectiva sistêmica, de acordo com o pensamento do Bert Hellinger, isso me abriu muito a minha cabeça para eu entender esse tema da morte, esse tema da pulsão de morte. Porque a pulsão de vida é isso. Para a gente estar conectado com a pulsão de vida, basta estarmos vivos. Estamos vivos, estamos conectados com a pulsão de vida. E na vida humana, estar conectado com a pulsão de vida significa a vida quer favorecer a nossa vida. A vida quer favorecer a vida quer que a gente seja sistêmico, quer que a gente faça filhos. A vida quer isso. Por quê? Porque é isso, né? É a reprodução da espécie através da sexualidade, através do sexo, que a gente vence a morte, que a gente garante a preservação da espécie, que a gente, né, fomenta a vida. Então a vida ela quer engendrar a vida. A vida, em relação à vida humana, querer engendrar a vida, a pulsão de vida está operante na nossa vida. A vida quer que eu seja sistêmico, quer que eu seja próspero, porque é o cara próspero que tem mais condição de ser sistêmico e de ser sistêmico num alto nível, com condição de gerar filhos que também sejam sistêmicos, e assim a gente vai perpetuando a vida. Então a vida ela é abundante, ela é generosa, ela engendra a vida, né? O universo engendra o universo. Não precisa de Deus. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vida engendra a vida no nível universal, no nível individual também, tá? E a pulsão de morte na perspectiva sistêmica? Na perspectiva sistêmica, a pulsão de morte está referido ao nosso sistema familiar. Olha isso, ó. A pulsão de morte é uma força do nosso inconsciente. Mas o inconsciente, o que é o inconsciente, gente? Do que está cheio o nosso inconsciente? O nosso inconsciente está cheio, repleto de símbolos, imagens que na verdade são sistêmicas, remetem ao nosso sistema familiar. O inconsciente ele é como um ambiente caótico, mas um ambiente caótico, mesmo na física, ele tem estruturas. Um ambiente caótico ele não é uma porra louquice, não.
né? Ele tem estruturas, são chamados os fractais, né? Então, o nosso inconsciente também tem as suas estruturas. Aí você pega aí, ó, Claude Lévi-Strauss em As Estruturas Elementares do Parentesco, antropologia pura na veia, antropologia estrutural. Ele vai falar assim, há uma relação entre os nossos sistemas mentais, a forma como a nossa mente está estruturada e os sistemas de parentesco e os sistemas sociais. Há uma relação entre esses sistemas. Há uma relação entre... Há uma relação, olha que interessantíssimo, Lévi-Strauss sistêmico, né? Há uma relação entre a nossa mente, entre o nosso sistema mental, entre a forma como nossa mente é estruturada. Há uma relação entre a nossa mente e o nosso sistema de parentesco, o nosso sistema familiar e os sistemas sociais. Essa é a mesma coisa que o Bert Hellinger vai falar. Eu separei esse livrinho aqui só para mostrar o amor do espírito na Hellinger Science, né? O pensamento dele é uma ciência, é isso aí mesmo, tá? Então, assim, o inconsciente ele é estruturado por aquilo que está no nosso sistema familiar. E o que está no nosso sistema familiar? As experiências dos nossos ancestrais. Então, por isso que você, quando você vai analisar sistema familiar, quando você vai analisar a ancestralidade, a gente vê uma série de repetições. Repetição é câncer, 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 suicídio, 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 alcoolismo, 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 mas também destinações que vão se reproduzindo ali, naquele sistema. E uma das funções da nossa existência, quando a gente encarna ali naquele sistema, a gente está meio que também para puxar aquilo que tem de sombra do sistema, que tem a ver com as nossas próprias questões transpessoais. É óbvio, ninguém está encarnando num lugar à toa, né? Então aquelas questões do sistema familiar que a gente está encarnando tem a ver com as questões transpessoais ou kármicas, chamem como quiser, né? Que a gente tem que trabalhar, né? Então, a pulsão de morte, né, nessa perspectiva sistêmica, ela é preenchida pelo que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, olhar para a ancestralidade é fundamental. E é por isso que um dos rituais de cura, assim chamados, das constelações familiar, é o deitar com os mortos. Esse é um ritual de cura. Às vezes a gente tem pulsão de morte pra caramba, né? Porque a gente está olhando para os mortos do nosso sistema, para excluídos e para os mortos do nosso sistema. Então eu vou fazer o seguinte hoje, tá? Na nossa dica aqui. Vamos, já que Plutão está entrando em movimento retrógrado, para a gente, né, afirmar a vida, respeitando a morte, a Santa Morte, ao Senhor da Morte, respeitando a morte que está desfilando aí, vamos olhar para os nossos mortos. Vamos olhar para os nossos ancestrais, mortos. Vamos fazer um exercíciozinho que vai ser assim, ó. Vamos lá. Respira fundo, 3 vezes, ó. Uma vez, já muda a mente, ó. De novo. 2 vezes. E na terceira vez, a nossa mente ela já vai, a nossa onda cerebral já vai para outro lugarzinho, um lugar mais... Opa, peraí, vamos dar uma parada aqui. Fecha os olhos. Fecha os olhos e imagina que você está caminhando num lugar de natureza. Num lugar que tenha muito verde, um gramadão verde. Você está caminhando ali. E esse lugar dentro de você, né, que você está visualizando, imaginando, tudo está dentro de você, esse lugar. Esse é um lugar sagrado, onde você pode realizar importantes curas. Então, vamos realizar uma cura muito importante. Então você está andando nesse gramadão, esse é um lugar sagrado, onde você encontra seus ancestrais. Caminhando nesse lugar, você começa a ver pedras colocadas no chão. Essas pedras são lápides e representam mortos ancestrais importantes para você. Nós temos conexões com seres na vida, mas temos conexões com seres na morte também. Vida e morte são 2 faces de uma mesma moeda, de uma mesma moeda existencial. Então, temos mortos aí do nosso sistema que são muito importantes para a gente, que mexem muito com a nossa subjetividade.
Então caminha para esse lugar, você começa a ver umas pedras aí, de repente você vê um lugar onde tem um círculo de pedras. Vá até aquele círculo, não entre ainda. Não entre no círculo. Vá para o círculo, olha para esse círculo de pedras. E aí você vai fazer uma importante cura. Um exercício que ajuda a gente a equilibrar nossa pulsão de morte. Nossa pulsão de morte se revela quando a gente se alimenta mal, quando a gente dorme mal, quando a gente fuma pra caramba, quando a gente bebe, quando a gente faz tudo em excesso, quando a gente está olhando para a morte. Isso é a nossa pulsão de morte, nossa tendência autodestrutiva, né? Mas ela é alimentada pelo nosso sistema familiar. Ela é uma força do nosso inconsciente, isso é aleatório? Não. Né? O nosso inconsciente, os fractais do inconsciente, as estruturas do inconsciente são sistêmicas, são do nosso sistema familiar. Então, ingressa agora nesse círculo de pedras e deita ali. Sente a energia desses mortos. Foram entidades, muitas que você pode ter conhecido, muitas que você não conheceu, mas são entidades importantes para você. Sente a energia dessas entidades, desses ancestrais. Não precisa saber quem é quem, se é homem, se é mulher, se é tio-avô, se é tataravô, isso não interessa, tá? Estou ali naquele círculo, no meio do círculo de pedras, deitado, me vendo deitado. Respira fundo. E essa é uma forma da gente estar honrando esses mortos. Permanece um pouquinho mais aí. Respira fundo. Boa parte dessa porção de morte que você sente tem a ver com saudades que você sente dessas entidades aí, que são as mais importantes, os mortos mais importantes do seu sistema. Esse círculo de pedras aí concentra esses mortos mais importantes do seu sistema. Você está honrando eles, deitando com eles ali. Agora, respira fundo e pergunta para si mesmo: quero permanecer mais um pouquinho aqui? Ou eu quero sair daqui? Não tem resposta certa. Se você quer permanecer aí, simplesmente permaneça aí. Perceba que a sua alma está deitada com os mortos. Agora, ela pode ir para a vida. Mantenha aí, ela fica deitadinha na sua imagem, vai terminar o exercício assim, deitadinho com os mortos, tá tudo bem, eu estou me sentindo bem protegido aqui. Okay. Tá? Agora, se você pensou, não, eu quero me levantar, então faça uma reverência, mãozinhas em forma de prece, faça uma reverência a seus mortos, uma grande reverência, reverencie seus mortos. Fale para eles assim: trago vocês em meu coração. E assim farei algo de positivo da minha vida em memória a todos vocês. Deixo com vocês o que é de vocês e levo vocês no meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Mãos em forma de prece e reverencie seus mortos. E aí você imagina você saindo, ficando em pé, e aí continuando andando por esse campo, encontrando um caminho onde tem um sol ensolarado. Veja a si mesmo trilhando esse caminho, você está pronto para trilhar seu caminho. Se você decidiu permanecer deitado, está tudo certo, porque é ali que a sua alma está. E ela precisava dessa imagem para ela querer sair dali. Ela vai querer sair dali, você vai ver que ela vai querer sair dali. Esse exercício ele é fundamental para a gente equilibrar nossa pulsão de morte. Para a gente finalizar, vamos olhar para a morte com toda a reverência, vamos fazer uma reverência à Santa Morte, a Plutão, a Thanatos, a todos esses seres que são representações da morte. Vamos botar a mãozinha em forma de prece e vamos afirmar assim: eu fico e me realizo aqui na vida. E assim, né, ficando e realizando na vida, eu vou honrar todos os meus mortos, todos os nossos mortos ancestrais. É dessa forma que eu quero honrar, né, todos os mortos na minha ancestralidade. Aí, esses mortos se transformam em força para a gente. Então a dica de hoje é essa, aproveitando que hoje, dia 27 de abril, né, Plutão entra em movimento retrógrado,
né? Então esse tema da morte fica aí novamente sobressaltado. Então vamos fazer esse ritualzinho aí do deitar com os mortos para a gente estar forte, conectado com a nossa ancestralidade, né? E afirmando o eu fico para nos ancorarmos na vida e olharmos para a vida. É isso, gente. Vamos olhar para a vida, né? Vamos seguir adiante. Essa é a nossa dica da semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Um grande beijo a todos.